Será que o indicador MVRV é tudo isso que dizem? E aí, pessoal, eu sou o Fábio, aqui no canal eu gosto muito de falar sobre trade sistemático, trago as estatísticas dos sistemas que eu trago, e nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre essa estratégia para comprar e vender Bitcoin ali de longo prazo usando o indicador MVRV, que está ganhando muita fama no mercado, né? Tem cada vez mais canais de YouTube falando desse indicador, então eu resolvi trazer esse vídeo aqui trazendo os números dele, né? O que teria acontecido com o nosso dinheiro se a gente tivesse usado essa estratégia, que é a estratégia mais conhecida de MVRV, o que teria acontecido com o nosso dinheiro? Será que a gente estaria ganhando muito dinheiro, pouco dinheiro, né? O que estaria acontecendo? Então vamos lá, eu vou projetar a tela aqui e a gente conversa sobre esse indicador. Aqui eu estou na página da blockchain.com. Esse indicador MVRV, ele é difícil de achar grátis, tá, pessoal? Eu achei aqui no blockchain.com. Esses dados não estão completos, tá? A gente já vai falar um pouco sobre isso. E a maioria das vezes, né, a maioria das pessoas que mostra esse indicador na internet usa plataformas pagas e são bem caras, tá, para usar. Então aqui no blockchain.com tem ele de forma grátis. Não é o dado mais recente do mundo, né, mas a gente consegue ver aqui, se eu coloco aqui no último mês, ó, a gente consegue ver a informação até do dia 7 de abril, é o último dia que ele tem, tá? Mas ali a gente consegue ver alguma coisa, né? Então, o que eu fiz? Aqui nessa página a gente consegue exportar um JSON. Então eu exportei esses dados, tratei eles, trouxe para uma planilha, coloquei as datas. E aqui eu vi que tem muito dia que pula, né? Ele pula muitos dias. Então aqui 9 de outubro de 2010, ele pula para o 12, ele pula para o 15, para o 17, né? Então não é um dado muito confiável, né? Ele é confiável para o dia que ele está ali, mas ele não tem todos os dias, ele não é muito consistente, né? E o dado de preço também. Ele pula muito nesses inícios do Bitcoin, né? Então ele pula aqui do dia 3 de janeiro de 2009 para o dia 6, para o dia 9, para o dia 12, para o dia 15, para o 18. Então ele vai... Não é um dado que a gente consegue ter todos os dias. Para a gente fazer aquele cálculo bonitinho, né? Que nem eu trouxe nos vídeos do índice Fear and Greed, né? Do medo e ganância. Então aqui eu tive que ter uma aproximação diferente. Então o que eu fiz? Eu peguei aqui o MVRV e apliquei esses filtros para a gente definir a estratégia. Qual que é a estratégia mais utilizada, mais divulgada de MVRV? É a estratégia que é a seguinte: a gente compra todo dia em que o MVRV está abaixo de 1, né? E a gente vende todo dia que o MVRV está acima de 3, né? O MVRV, basicamente, né, o que ele diz, quando ele está abaixo de 1, significa que todos os bitcoins do mercado, em teoria, estão com preço médio negativo, ou seja, você estaria perdendo dinheiro, né? A maioria dos bitcoins está em prejuízo. O pessoal que comprou bitcoin está no prejuízo quando o MVRV está abaixo de 1. E quando ele está acima de 1, o pessoal está em lucro. Então, quando o MVRV está acima de 3, significa que o pessoal está com muito lucro. Então, pode ser uma formação de topo. E quando ele está abaixo de 1, o pessoal está com muito prejuízo. O pessoal para de vender, né, para não assumir esse prejuízo. Então, ele formaria fundo. Essa é a lógica por trás do MVRV. Tá? Então, essa é a estratégia, né? Compra dias abaixo de 1, vende dias acima de 3. Tá? Então eu peguei aqui esses dados de MVRV desde outubro de 2010, praticamente, e filtrei, né? Filtrei aqui, pintei de vermelho os que estão acima de 3 e pintei de verde os que estão abaixo de 1, né? Aqui está abaixo de 1. Aí, como eu não tenho dado de todos os dias, o que eu fiz foi pegar a janela de compra. Então essa janela de compra primeira aqui seria desde do dia 15 de setembro de 2011 até o dia aqui 16 de maio de 2012, tá? Então essa foi a primeira janela de compra. Depois eu tive aqui a primeira venda. A venda foi aqui dia 6 de 3 de 2013, por exemplo, tá? Então, basicamente foi isso. Então eu comprei aqui, teria comprado todos os dias nessa janela de compra, teria vendido nesse primeiro dia aqui da janela de venda, né? Eu coloquei a venda, 100% da venda nesse primeiro dia aqui, tá? Então o que eu fiz? Fiz um indicador para TradingView, né? Vocês sabem que essa é a minha especialidade. Fiz um indicador aqui para TradingView. Primeiro eu marquei as janelas, né? Então eu marquei aqui as janelas de compra, ó, desde o dia 15 de setembro de 2011 até 16 de maio de 2012. E o dia da venda aqui, 3 de junho de 2013. Depois marquei a seguinte janela de compra, desde o dia 8 de outubro de 2014 até dia 19 de outubro de 2015. E o dia de venda aqui, 21 de maio de 2017. Depois a próxima janela de compra, que seria do dia 20 de novembro de 2018 até 30 de março de 2019. Depois a próxima venda. Depois a janela de compra que a gente está hoje e o preço atual. Então foi isso que eu marquei aqui no TradingView e fiz esse indicador. Então com esse indicador, eu coloco as datas aqui da janela de compra, né? Então aqui eu estou com a última janela de compra na tela, ó, do dia 16 de junho de 22 até 12 de janeiro de 2023. Ó. Então está aqui
16 de junho aqui de 2022 até dia 13 de janeiro de 2023. Então aqui dia 13 de janeiro de 2023. E ele traz para mim o preço médio desse período, o preço médio 19.566,12. Tá? Ele traz aqui o preço médio desse período como se a gente tivesse comprado a mesma quantidade de dólares nessa janela de compra. Tá? Então eu fiz isso para todas as janelas de compra. Tá? E eu registrei aqui numa planilha, né? Nessa planilha aqui, resultados. Ó. Então a primeira janela de compra, o preço médio foi $4,50. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui. Primeira janela de compra, ó. Preço médio $4,50 e a primeira venda foi 120,54. Então isso é basicamente o resultado dessa operação aqui, ó. Primeira janela de compra. Se eu tivesse comprado todos os dias aqui a mesma quantidade de dólares por dia, estaria com preço médio de 4,50 e o preço da venda, né, que foi aqui dia 3 de junho de 2013, teria sido o preço de venda aqui de $120. Então olha só, essa primeira janela de compra que a gente teria tido 2.578% de lucro nessa primeira janela de compra, tá? Vamos fazer só um exercício de quanto teria sido isso em dinheiro, né? Se a gente pega aqui, seria basicamente, ó, 247 candles, né? Então 247, se a gente estivesse comprando $100 de compra, em 247 dias, a gente teria comprado aqui um total de 100 vezes 247, ó, $24 mil. E o lucro aqui teria sido de $636 mil, né? Só para a gente ter uma ideia de lucro em valor, né? Comprando $100 por dia. $100 por dia pode ser muito, vamos colocar 20 dólares por dia, acho que é mais viável, né? Olha lá, teria comprado então praticamente $5 mil nesses dias, nesses 247 dias, e estaria com $127 mil de lucro no bolso, vendendo tudo no primeiro dia da janela de venda, né? Segunda janela de compra. Então, a segunda janela de compra foi aqui, essa janela aqui. Então, fazendo o mesmo exercício aqui, ó, mais ou menos teria sido 366 dias. Então, 366 dias aqui, comprando os mesmos $20, teria sido aqui, ó, uma compra total, olha só, de $7.320, né? A gente teria zerado nossos bitcoins aqui na primeira venda e depois voltou a comprar. Teria comprado $7.320 de bitcoin, um preço médio de $271. Vendeu tudo a $2.044 aqui nesse dia 21 de maio de 17, tá? Então o lucro aqui teria sido de $47 mil, né? Já diminuiu bem aqui a quantidade do lucro, né? Primeiro ganhou 127, depois ganhou 47 mil, né? Agora aqui na terceira janela de compra, ó, o preço médio ficou em 3.767, né? Vamos ver quantos dias foi, aqui foi menos dias, né? 128 dias na segunda janela de compra. Então aqui 128 dias vezes os $20 teria dado aqui $2.560 investidos e o lucro teria sido aqui de $15 mil, né? E agora na próxima janela de compra, a última, que é a atual, que a gente está hoje, né? A gente está aqui numa janela de compra que durou aqui praticamente, ó, 212 dias. Então, mesma coisa, 212 dias vezes $20. A gente teria comprado aqui $4.244 e hoje, né, a gente estaria com $1.837 de lucro, né? Hoje em dia, que ainda não é a janela de venda, né? É só o preço atual, mas a gente já estaria no lucro, né? Então, a gente vê aqui que realmente é um indicador que dá muito lucro, né? Ele dá muito lucro. Se a gente usar ele de uma forma, talvez aqui a forma que eu fiz da venda não seja a forma ideal, né? Você vender tudo no primeiro dia. Eu acho que o ideal aqui é a gente ir descascando essa venda, até porque se a gente olha no histórico, o primeiro dia com MVRV acima de 3 não é o melhor dia para vender, né? A gente vê que o preço tende a subir e formar o topo histórico depois, né? Em todas elas, né? Na primeira aconteceu isso, nessa segunda aqui também, ó, aconteceu isso, o valor do topo histórico foi muito maior. Aqui também aconteceu isso, ó, o topo histórico foi muito maior e agora também com certeza vai acontecer isso, né? Então, talvez a melhor coisa a se fazer
é vender parte da posição em cada dia de MVRV acima de 3, né? Aí a gente precisa fazer um estudo mais completo e fica mais difícil de fazer por conta dessa limitação de dados que eu comentei com vocês, né? Como a gente não tem dados para todos os dias exatamente do valor do MVRV, fica mais difícil fazer esse estudo de uma forma mais completa. Mas a gente já vê aqui que só seguindo da forma mais básica possível, né? Dividindo, comprando um valor fixo em dólar todo dia de MVRV abaixo de 1 e vendendo tudo no primeiro dia de MVRV acima de 3, a gente já teria uma estratégia muito matadora, né? Com muito lucro no longo prazo. Então, eu acho que é válido a gente ter todo esse hype em cima do MVRV. Realmente, ele parece marcar fundo e pelo menos não o topo, mas começa a dar o início do topo, né? Se a gente vê as janelas de compra, ó, todas elas marcaram fundo aqui, né? Todas elas marcaram o fundo do bear market, né? Vamos ver se essa aqui também está marcando o fundo do bear market ou se a gente vai voltar e ter outra janela antes de ter uma venda, né? Pode acontecer, mas pelo menos do que a gente viu até agora, o MVRV abaixo de 1, né? As janelas de compra dele no histórico tem marcado o fundo do bear market, né? Então vamos ver agora se isso aqui vai se repetir, se vai continuar acontecendo ou se é algo que funcionou até agora e não vai funcionar mais, o que pode acontecer, muitas estratégias acontecem isso, né? Mas a gente só vai saber no futuro e eu vou ficar muito feliz em trazer um vídeo no futuro sobre o MVRV falando que funcionou, que se você tivesse seguido a estratégia desse vídeo aqui, você teria feito muita grana. Espero realmente poder fazer esse vídeo no futuro, né? E é isso, né? O MVRV eu acho que justifica todo o hype em cima dele, todo mundo falando dele. Ele ainda é um indicador muito elitizado, né? Difícil de se encontrar grátis, mas ele existe, tá? Aqui dá para nesse blockchain.com dá pra gente ter pelo menos uma ideia de como ele se comporta. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que deu muito trabalho para fazer. Tratar esses dados do MVRV não foi fácil, tá? Eu estava tendo uma abordagem muito mais técnica sobre os dados. Aí eu vi que pela falta de informação eu não ia conseguir fazer o que eu queria, então eu tive que trazer essa versão mais simplificada aqui. Mas eu acho que é válida, deu para validar que o indicador realmente funciona. Então, muito obrigado para quem viu até aqui. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixa seu like, vamos trocar uma ideia nos comentários. Um abraço e até a próxima.